E aí, seres, tudo bem com vocês? Hoje eu vim deixar uma ideia que eu vou dividir em duas partes sobre o que eu acho que todo mundo precisa saber ou considerar sobre arte e sobre artistas. Pode ser que você não concorde com várias coisas do que eu vou falar aqui. A ideia desses conteúdos é compartilhar as minhas ideias com o mundo. Eu tenho lido sobre arte, sobre a vida criativa do ser humano, eu tenho estudado sobre isso nos últimos anos e esse é um assunto que me desperta muita curiosidade, como a arte ela é essencialmente humana e como ela tem sido a cura para a maioria das angústias que são humanas. Eu vou dividir esse raciocínio em duas partes. Essa primeira parte eu coloquei a ideia num prisma um pouco mais filosófico, e a segunda parte é um pouco mais a parte psicológica e psicanalítica, de onde fica esse lugar da arte dentro do ser humano. Se você conseguir ficar até o final, eu acredito que você pode pegar várias ideias que vão ajudar você na sua jornada como ser humano, assim como tem ajudado na minha. Então, eu acredito que vale muito a pena compartilhar essas ideias. Eu tenho aqui uma cola para eu não me perder no raciocínio, porque é realmente um assunto que eu gosto muito e vai emendando uma coisa na outra, mas eu vou seguir aqui a minha colinha e vai dar tudo certo. Vamos nessa. A primeira coisa, a ideia central, não tem como começar esse raciocínio sem a gente entender e considerar que todo ser humano é um ser criativo por essência. Então, todo ser humano, ele tem o potencial de ser um artista. E eu acredito que se você já ficou incomodado com essa ideia, calma, tenha fé. Eu trouxe várias outras ideias para embasar esse pensamento, mas não tem como seguir adiante sem levar em consideração essa questão. E isso já vai de encontro com muita coisa que a gente aprende sobre arte na nossa sociedade moderna. O último livro que eu li sobre arte em si, sobre uma vida criativa, foi O Caminho do Artista. E é um livro que traz um programa de 12 passos de recuperação criativa. E nesse livro, a autora relaciona muito o desenvolvimento da arte como algo espiritual do ser humano, como uma forma de você se conectar a algo que é maior do que você. Nesse sentido, se você está na condição humana, você tem uma condição criativa. Então, por mais que você nunca fez uma música, você nunca escreveu um texto, todo momento a gente está criando coisas, a gente está criando ideias, criando soluções, criando problemas na nossa cabeça que nunca vão existir. Então, a mente humana ela é criativa por natureza. A gente está o tempo todo criando cenários, criando possibilidades, criando sonhos. E eu acho que esse é uma maneira muito legal de começar esse raciocínio, porque a criatividade não é um dom de pessoas que são abençoadas pelas musas da inspiração, as musas gregas. A criatividade ela é algo da alma humana. Já teve muita gente que escreveu sobre isso, então eu fico muito feliz porque a maioria das ideias que eu deixo aqui não são coisas que eu descobri, são coisas que eu li, que já descobriram por mim e eu tô aqui trazendo, porque eu acho que são ideias muito valiosas. E uma dessas ideias é que o ser humano ele é essencialmente criativo. Não tem como você ser um ser humano e não estar criando coisas o tempo todo. E aí isso ajuda a gente a desmistificar essa visão de que o artista é lá o cara famoso, eu vou falar um pouco sobre fama também, que o artista é só o cara famoso, é só o cara premiado, e isso não é verdade. Cultivar uma vida criativa faz bem para a alma humana e isso já está sendo dito há séculos. Eu acho que um dos motivos de eu compartilhar as minhas ideias aqui é sempre trazer a ideia de que a arte é uma ferramenta efetiva para lidar com a angústia do ser humano. Talvez esse seja o conteúdo que eu mais vou explicar
aonde que eu estruturo essa ideia, em quais autores, em quais teorias. Mas para mim, na minha vida, isso é muito prático. A minha forma de lidar com a maioria das coisas que é difícil para mim, na arte eu sempre encontro uma saída. E aí eu vou cada vez me interessando mais por isso. E recentemente eu vi uma frase que era algo assim: o último estágio da cura da alma humana é se tornar um artista. Então, essa ideia filosófica de que o artista é alguém iluminado por Deus, não necessariamente é mentira, porque eu acredito que o artista ele é iluminado por Deus, mas todo mundo é iluminado por Deus. Se você está na condição humana, se você está vivo, eu acredito que você já está iluminado, você já tem vida dentro de você, você já tem uma conexão com alguma coisa que é espiritual, tá ligado? Ah, minha perna tá tremendo, coisa, que tremendo as estruturas, peraí. Você já tem uma conexão com algo que é espiritual. E é muito fácil a gente perceber como o ser humano é essencialmente criativo olhando para crianças, convivendo com crianças, interagindo com crianças. É sempre uma experiência muito rica, porque é uma criatividade muito pura, muito questionadora, muito nova. Então, tudo que sai dali às vezes traz uma perspectiva tão chocante sobre como pensar nas coisas, como ver determinados problemas até da sociedade. Então, todo ser humano foi criança um dia. Então, se você foi criança um dia, você teve esse momento do desenvolvimento em que a criatividade ela surge como uma necessidade do desenvolvimento humano. E aí, enfim, nessa segunda parte eu quero relacionar exatamente o tipo de pensamento da psicanálise que explica por que a arte é a forma do ser humano de lidar com as suas angústias. Então, nós somos construídos como seres humanos pela arte e pelo fazer, por criar. A espécie humana tem triunfado e tem se destruído também sobre todas as suas criações. Isso é o que eu acredito que tem mais, é onde a humanidade tem mais poder. Então, a partir do momento que a gente está criando, a gente está materializando algo. Um ato criativo é você, de fato, ter uma conexão com algo que é divino. Todas as religiões que eu estudei até agora mostram que existiu um ser que era essencialmente criativo num primeiro momento. E que essa criatividade desenhou as galáxias. Essa criatividade, ela se desdobra nas religiões mais antigas em dezenas, em centenas de divindades diferentes. Então, a criatividade e a espiritualidade, elas estão no mesmo campo da psique humana, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Antes da gente falar sobre esse aspecto, eu quero colocar um pouco mais a perspectiva sobre como a fama é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa que já é um artista, com quem quer viver de arte. Que eu falo já é artista porque eu tenho essa ideia de que todo mundo tem o potencial de se tornar um artista e não que você vai ficar famoso ou que você vai publicar as suas coisas. Não é nada disso. É arte no sentido de materializar aquilo que você está sentindo em ações, em projetos, em coisas materiais. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa criativa na nossa sociedade hoje, conforme a minha visão e meu julgamento, é essa pessoa ficar famosa. E aí eu vou explicar por que eu acho isso, né? Por mais que ficar famoso seja o desejo de muitas pessoas, eu acredito que já faz um tempo que eu tenho me questionado sobre essa ideia, sabe? Do quanto o ser humano artista perde a partir do momento que ele fica famoso dentro da nossa sociedade moderna, na estrutura que a gente tem hoje de sociedade. Porque aí o que acontece? Essa pessoa
ela começa a ser idolatrada. E é muito complicado para o ser humano lidar com esse tipo de coisa. Você tem que ter uma cabeça muito boa para não desenroscar completamente. E a gente vê isso com muitos artistas, com muitas pessoas que têm dons de música, de arte, de tudo, que são divinos, que inspiram o ser humano de uma forma maravilhosa e autêntica, mas que são pessoas que estão em profundo conflito consigo mesmas, muitas vezes por conta da exposição. Então, a partir do momento que você está colocando a sua arte no mundo, você está se expondo como pessoa. Essa exposição vai fazer com que pessoas gostem de você e vai fazer com que as pessoas não gostem de você. E aí, dependendo do seu nível de maturidade emocional, é o nível de como você vai lidar com tudo isso, né? Eu tenho visto alguns documentários recentes sobre o que acontece hoje com o Justin Bieber. Por mais que possa parecer um assunto meio fútil, é muito triste você ver o que aconteceu com ele. Porque se você vê como ele era na infância, ele tocava, tipo, bateria nas coisas, assim. Um ser humano que visivelmente tinha uma conexão autêntica com a arte. E a indústria pegou isso e transformou num produto, explorou esse produto até a última gota, e agora condena esse produto, o produto não, né? Condena essa pessoa, a, fez com que a vida dele se tornasse um espetáculo, e qualquer vídeo recente que você veja do Justin Bieber, ele tem pânico praticamente de paparazzi, porque ele é uma pessoa que foi perseguido durante praticamente toda a adolescência e a vida adulta dele. E isso não é saudável para o ser humano, no geral. Mas a gente vive numa sociedade que trouxe a arte para esse mercado de produto, de fama. Então, não é a arte, ela não é fruto do capitalismo ou da forma como a gente se organiza. Ela é fruto de uma conexão da alma humana com algo que é espiritual. Isso não sou eu que estou falando. Eu já li isso em vários livros, que a gente tem uma conexão espiritual com a liberdade criativa, com a criatividade. E isso é uma coisa sagrada demais para você produtizar. Infelizmente, por isso que eu disse, a fama é a pior coisa que pode acontecer com um artista. Porque aí ele se coloca num lugar, primeiro, de ser idolatrado. Segundo, ao mesmo tempo que ele é idolatrado, ele é extremamente julgado e não é mais visto como um ser humano. E aí eu quero fazer para vocês uma analogia que talvez fique muito claro o que eu acho que as pessoas têm que pensar sobre os artistas. Os famosos que a gente conhece, no caso, né, que ficam muito famosos, o que eu penso? Que existem pessoas por trás desses personagens, digamos assim, desses famosos. E que essa criação, ela é como se fosse um faz de conta. Então, a Larissa Machado, ela faz de conta que ela é uma mulher super empoderada, que o nome é Anitta, e que essa mulher fala trocentos idiomas, e ela tá brincando de ser uma personalidade ideal. Ela tá brincando de faz de conta que eu sou essa pessoa. O Eminem, ele criou o personagem, que no caso, né, o Marshall criou o Eminem, e ele é esse personagem. Então faz de conta que eu sou um rapper, e aí qual que é o problema? É muito difícil a gente distinguir entre o que faz de conta e o que a pessoa tá pegando da vida real dela. Se você já brincou de faz de conta que qualquer coisa, você entende o raciocínio que eu tô falando. A partir do momento que, se eu tô aqui, eu vou brincar que eu sou podcaster. A partir desse momento, eu posso criar tudo aquilo que eu quiser para me comunicar por meio dessa arte, para me expressar por meio dessa arte, por meio dessa brincadeira. E essa é uma característica exclusivamente humana. A capacidade de você ser criativo nesse nível, de você...
pega o exemplo também da Nicki Minaj. Faz de conta que ela é a Shawn-Li lá, faz de conta que ela é o Roman, faz de conta que ela é tal coisa. E a gente não consegue descolar, muitas vezes, o criador das suas criações. E aí, o que está sendo vendido? São vendidas as criações desse ser humano que está aqui. E aí, a fama faz com que esse ser humano seja completamente desconsiderado. Ao mesmo tempo que ele é idolatrado, ele é apedrejado porque ele não pode ser mais um ser humano normal. As pessoas não veem mais os artistas famosos como seres humanos, por conta do sistema mesmo, de como ele foi desenhado. E porque a arte é muito poderosa. Então, eu tenho um outro episódio que eu falei aqui sobre tudo aquilo que é humano é muito lucrativo, né? Tudo aquilo que é essencialmente humano. E a arte é a maior das ferramentas, né? Para manter as pessoas num estado de desejo daquela fama, sendo que, se você for parar para pensar, é algo que faz muito mal para o ser humano, da forma como isso está posto hoje. Então, voltando ao exemplo do Justin Bieber, uma das coisas que eu penso também é que a fama faz com que as pessoas sejam amaldiçoadas para sempre, tá ligado? Ele nunca mais vai deixar de ser o Justin Bieber. É muito difícil ele chegar num lugar e não provocar uma comoção. E não provocar pessoas tirando foto dele, pessoas com o celular na cara dele. E isso vale para praticamente qualquer pessoa que fique famosa. É uma invasão de privacidade num nível doentio. Por isso que eu falo, a fama é a pior coisa que pode acontecer para um artista. E para o artista que quer se manter autêntico, ele tem duas alternativas. Ou ele vai ter que se esforçar 1000 vezes mais, arriscando não conseguir alcançar pessoas, disseminar sua obra, ou ele vai ser completamente descartado a partir do momento que ele falar não para alguma coisa que ele não queira fazer ou que não tenha a ver com a verdade dele, com a originalidade dele. Esse é um dos motivos que eu acredito que a fama também faz muito mal para o artista, porque o artista perde o controle daquilo que ele vai criar. E aí ele começa a ter contratos e ele começa a ter que criar sob demandas, e não é assim que a criatividade funciona. Tem esse segundo livro que eu recomendo muito, que é O Ato Criativo, do Rick Rubin. Eu já tenho um outro vídeo que eu falei sobre esse livro, que esse cara, para mim, ele é um ativista desse tipo de raciocínio, sabe? Ele trabalha com os maiores artistas dos Estados Unidos já tem alguns anos, produziu músicas assim, sucessos, hits globais e tudo. Ele não sabe tocar um instrumento, mas ele sabe como fazer as pessoas chegarem a uma essência criativa própria, que não precisa ele saber tocar, ele não precisa ensinar nada, ele só conduz os artistas a uma verdade que já está dentro deles, a uma arte que já está dentro deles, e que por conta da indústria, por conta da fama, por conta da estrutura que a gente coloca hoje, a arte como produto, muitos artistas se perdem. E aí eu tô tanto tempo fazendo coisa que eu nem penso direito para fazer, ou eu faço porque eu tenho que entregar, que a nossa alma vai se adoecendo criativamente. E aí é o combo perfeito, né? A pessoa não tem paz para viver a sua própria vida, não tem mais privacidade. Quando você fica famoso, você não pode só aparecer uma vez e sumir, você tem que ficar famoso e continuar aparecendo e continuar lançando coisas. Então a régua vai aumentando, aí você lança um trabalho muito bom e aquilo coloca uma expectativa maior ainda sobre aquilo que você pode fazer. Então é muito venenoso para a criatividade humana colocar a arte no mercado como produto. E eu acredito que muitos artistas, a maioria dos artistas, sofre muito, muito mais do que a gente vê, por ter que comercializar algo que é tão sagrado. Porque a inspiração,
ela é algo sagrado. E se você vê qualquer entrevista de qualquer artista falando sobre a sua inspiração, ele vai falar alguma coisa sobre como a música simplesmente surgiu. Esses dias eu tava vendo um documentário do 50 Cent, tipo assim, o cara gravou 56 músicas em 2 semanas, sabe? Um negócio que é divino. E aí você produtizar isso e começar a usar essa fonte para só ganhar dinheiro sem ter nenhum propósito maior com o uso dessa fonte, de fato vai adoecer o ser humano em qualquer cenário, em qualquer esfera. Mesmo que um artista cultive uma vida de criações secretas, então eu tenho lá a minha galeria, meu próprio ateliê, e lá eu faço as coisas que eu gosto, ou meu próprio estúdio, ou eu tenho lá o meu blog, que tem só as coisas que eu gosto realmente de escrever. Mesmo assim, a indústria da fama, ela envenena a essência criativa dos seres humanos. Então, eu tenho pensado muito sobre isso nos últimos anos, sinceramente, sobre como deve ser difícil estar permanentemente nessa função de famoso. Por exemplo, você é filho de uma pessoa famosa, a menina, filha da Virgínia, por exemplo. Essa menina tá amaldiçoada por ser ela mesma, tá ligado? Ela tá sendo tão exposta que ela não tem alternativa, ela não vai ter alternativa no futuro de não ser reconhecida. E isso é invasivo para o ser humano. A gente precisa ter espaço, a gente precisa estar em lugares onde ninguém nos conhece. Isso faz bem para nossa cabeça. Não é bom a gente viver uma vida em que estão tirando fotos de você o tempo inteiro, em que você vira manchete o tempo inteiro, em que tudo que você faz é criticado das formas que você jamais imaginaria. E daí o que é muito foda? Os artistas, eles são falhos como qualquer ser humano, muitas vezes até menos. Só que eles têm isso produtizado, eles têm a condição humana como produto, como manchete, como fator que vai dar algum tipo de lucro para alguém ou para alguma empresa. Isso é muito cruel, isso é uma exploração muito cruel de algo que é sagrado no ser humano, que é a capacidade de produzir arte. E aí, por que o ser humano quer produzir arte? Porque todo ser humano está buscando uma experiência autêntica no mundo. Eu vou falar, eu já falei aqui algumas vezes, vou trazer de novo para essa ideia aqui, as ideias do Donald Winnicott sobre autenticidade e integração. Então, na teoria dele de desenvolvimento emocional, ele explica que o ser humano tem dois impulsos criativos, que Freud denomina de pulsão. Ele coloca isso como impulsos criativos, espontâneos, que estão sempre buscando duas coisas: integração ou autenticidade. E que a construção, a maturação da psique humana, ela é muito gradativa, como tudo na natureza. E aí, em cada uma das nossas experiências, a gente está buscando ou se integrar no ambiente, na sociedade, na nossa família, na nossa escola, ou integrar a gente com a gente mesmo, né? Sentir que a gente é um ser humano único, integrado. Ou então a gente está buscando experiências de autenticidade, de coisas que eu descubro que eu posso fazer que me dão senso de mim mesmo, que me... Geralmente são coisas que a gente gosta de fazer, né? Buscar aquilo que ilumina a nossa alma, buscar aquilo que nos inspira e que a gente pode exercer algum tipo de ação em relação a isso, é uma busca por autenticidade. E todo ser humano está nessa busca. Os artistas na indústria, eles perdem o poder de escolha e de decisão. Então,
assim como qualquer ser humano, os artistas, eles também estão procurando se integrar e também estão procurando autenticidade. E aí é o que eu falei, é muito delicado a gente pegar algo que é essencialmente humano, que é algo extremamente delicado, que é a criatividade humana, e colocar um preço nisso. Porque para quem é artista, claro, os artistas ganham muito bem, mas se você for parar para pensar, deveria valer muito mais pela quantidade de vidas que um artista pode impactar por meio da sua arte. Isso nas mais diversas esferas. Tudo aquilo que inspira o ser humano e que traduz as dificuldades de ser humano pode ser entendido no campo das artes. E aí, quando a gente percebe o poder da arte, é fácil a gente perceber que ela é algo especial do ser humano. A arte existe dentro de todos os seres humanos, a inspiração. E quem consegue materializar isso da condição humana são os artistas. E aí é o que eu falo, algumas pessoas já são artistas, outras não, outras estão no caminho. Então, o que me parece? Que leva um tempo para um artista entender que aquilo tudo não é realmente sobre ele. Esses dias eu vi um vídeo do Whindersson em que tinha uma pessoa agradecendo a ele sobre os vídeos que ele faz e o impacto, tipo, cara, foi muito bom, me ajudou muito. Aí acho que a pessoa falou, o Whindersson falou graças a Deus, daí a pessoa falou graças a você. E daí o Whindersson falou assim, não, eu sou só um canal. Essa ideia de ser só um canal é uma ideia muito vista na literatura sobre criatividade, que é justamente essa ideia de você ser um meio entre o espiritual e o material. A forma de materializar isso é a arte. E aí, no caso do Whindersson, ele tem a arte da comunicação, né? A arte da atuação, do drama, eu acho que comunicação como um todo, né? E aí você percebe que determinados artistas podem levar mais tempo para entenderem que tudo aquilo não é realmente sobre ele. Aquilo é sobre alguém que conseguiu traduzir uma angústia que é essencialmente humana. Então, se não fosse você, haveria outra música, talvez não a mesma música, talvez não atingindo as pessoas da mesma forma, mas a arte está sempre dando um jeito de acontecer e de existir. E aí, eu acho que é importante o artista sempre se manter nessa conexão de que você não é o especial porque ou melhor do que os outros porque você sabe como fazer arte, porque a arte que você produz impacta muitas pessoas. Isso não é sobre você. Se fosse você sem a arte, provavelmente você não impactaria muitas pessoas. Porque a gente, ser humano só, é miserável. Aquilo que a gente tem de conexão com algo que é divino que torna a arte possível. E aí eu acho que a gente tem que ter humildade para reconhecer que isso é graça, é igual a vida, é um presente, não tem, é um presente de graça que a gente ganha e que junto com ela vem essa oportunidade de traduzir a experiência humana em arte. A música em si é algo muito poderoso. E os seres humanos que aprendem o idioma da música, quando eles conseguem ser fluentes nesse idioma, é algo divino. Se você for parar para pensar, a música ela é como um encantamento. E aí, por exemplo, a Beyoncé consegue encantar um estádio inteiro. Por quê? Porque ela se coloca como um canal tão poderoso entre aquilo que é humano e aquilo que é divino, aquilo que é artístico, que isso ressoa com o ser humano de uma forma que nenhuma outra coisa é capaz.
A música, se você for parar para estudar um pouco mais, pelo que eu sei, a teoria mais recente aceita pela ciência sobre o que tem dentro de... qual é a origem daquilo que tem dentro dos átomos. Se não me engano, são quarks. O que tem dentro dos quarks? E aí, a teoria mais aceita é a teoria das cordas, que está falando o quê? Que a energia que está sendo gerada em tudo é uma energia de vibração. E música é vibração. Então, já não é de hoje que a ciência flerta com essa ideia de que o que a gente tem mais próximo daquilo que é Deus é a música. Tem até uma teoria que explica algo relacionado a isso. Eu não vou lembrar exatamente, mas eu posso procurar, talvez, para a próxima ideia. A música é algo muito poderoso. E a gente precisa saber disso e saber como usar isso, que também é algo essencialmente humano. É algo que é inexplicável o que a música faz com as pessoas. Você chegar numa pessoa que está na cama de um hospital e tocar uma música que aquela pessoa gosta, não tem remédio que tenha o mesmo efeito na alma humana, na nossa mente, no nosso coração. E aí o que eu penso? Que quem é artista, especialmente quem compreende e quem tem o idioma da música, é ainda mais ser humano do que quem não consegue traduzir isso, sabe? E aí eu volto a falar, é muito triste a gente viver numa sociedade em que os artistas não são vistos como seres humanos, porque eles são mais ser humano que todo mundo junto, porque eles estão sendo capazes de traduzir a experiência humana em música, em filmes, em roteiros, em textos, em tudo que ressoa com outras pessoas. E isso é muito mágico, isso é extremamente humano. E todo artista é sensível. Não tem como você ser um artista, não tem como você fazer arte sem sentir. Você pode até fazer uma música, pode até fazer um roteiro, mas não é arte. O ChatGPT, por exemplo, faz um roteiro, mas isso não é arte. E o que eu acho mais louco é que nós, seres humanos, sabemos quando alguma coisa é verdadeiramente arte ou não, ou aquilo fala com a gente de um jeito tão profundo e artístico que para você aquilo é uma obra de arte, pode não ser para as outras pessoas. A arte é uma forma de comunicação da alma humana extremamente assertiva, extremamente universal e reconhecida entre a nossa espécie. Então, enfim, acho que não quero que os artistas sejam tratados nada além de seres humanos, como a gente tem que tratar e respeitar todo ser humano. Quanto mais a gente cultivar esse olhar de humanizar os artistas, mais coisas boas eles serão capazes de criar, mais músicas que vão curar, mais textos, mais filmes, mais traduções da angústia humana que vão continuar nos ajudando e fortalecendo até a base artística de cada um de nós, né? Porque nós não precisamos só consumir arte, nós podemos produzir arte também. E, como eu falei no começo, não necessariamente para você vender, para você viver disso, mas como uma expressão da vida humana. A arte é uma expressão da vida humana. Os artistas nos ajudam e também merecem a nossa ajuda e o nosso apoio. Finalizando aqui a parte 1, é interessante dizer que a arte, ela é a nossa maneira de participar da eternidade. Então, o que é essa ideia? O ser humano tem um comportamento que anseia pela eternidade
desde que se mostrou consciente. A gente está o tempo todo buscando por aquilo que é imortal. Existem várias histórias e coisas relacionadas à imortalidade que estão na história da humanidade há milênios. A arte, ela é uma forma de você eternizar uma angústia específica, um sentimento, uma sensação, uma lembrança. Então, esse anseio que a gente tem por deixar uma marca, pelo menos eterna, no mundo, que muitas vezes a gente acha que é só por meio de filhos biológicos, né, que a gente vai conseguir deixar nossa marca no mundo, a marca que a arte deixa no mundo, ela é de fato eterna, ela eterniza as pessoas que estão colocando aquilo no mundo. Como é, por exemplo, você ler um livro de um autor que já morreu há séculos e aquilo mexer profundamente com você. É como como se aquela pessoa estivesse viva falando com você, algo que toca num ponto extremamente humano da nossa alma. Isso é o que eu acredito que é o nosso melhor recurso humano para lidar com a condição humana, que é muito difícil. E que, por meio da arte, as coisas ficam mais fáceis. Agora, eu quero partir para a parte 2, que é um pouco mais filosófica. Não, desculpa, que é um pouco mais psicológica e com base em psicanálise, que é uma continuação dessa ideia da teoria do desenvolvimento do Donald Winnicott. O Donald Winnicott, ele foi um pediatra e, ao longo da carreira dele, ele atendeu muitos bebês. E quando ele já tinha pelo menos uns 40 anos de clínica, ele foi estudar psicanálise com o Freud. Então, ele começou a complementar a teoria de desenvolvimento que o Freud tinha desenvolvido até agora. Não só ele, como a Melanie Klein também, nessa época, era super influente em psicanálise infantil. Mas o Winnicott trouxe uma visão clínica que a psicanálise não tinha até então. Então, algumas ideias ele confronta, outras ideias ele complementa, outras ideias ele discorda e vida que segue. Esse é um autor que eu gosto muito, que eu recomendo muito e eu falo muito dele. Uma das teorias dele que eu mais amo é a teoria que relaciona a nossa vida cultural com as experiências que a gente teve de brincar na infância. E aí, a ideia é: a vida cultural dos seres humanos, ela é uma herança do brincar, do espaço do brincar. Então, a criança brinca e o adulto cria uma vida cultural, consome música ou faz música. Essa vida cultural, ela envolve arte e religião. Eu já vou chegar num ponto específico do que é esse espaço, o que a brincadeira, a arte e a religião compartilham nesse espaço da psique humana. A herança do ato de brincar, ela é um lugar em que as nossas experiências não podem ser questionadas. Então, se uma criancinha chega para você com um pedaço de pau, falando, alô, não sei o que você vai fazer? Você vai pegar esse telefone e vai brincar com a criança, alô, é para você, tal, tal, tal. Como que o Winnicott explica isso? Que a gente participa de um delírio da criança para que a experiência de vida dela seja mais suportável, para que ela tenha um momento em que a realidade acontece do jeito que ela deseja, do jeito que ela imagina. E quem está ao redor participa dessa brincadeira como uma forma de apoiar esse momento da vida da criança. Porque, e aí o que ele fala? Por que a criança precisa disso? Todo ser humano precisa, na verdade, né, da qualidade do brincar. Por quê? Porque quando a gente nasce com uma mentalidade de onipotência. Então, para um bebê,
ele está fazendo, ele está vivendo, quando ele chora, as coisas acontecem. Então é como se ele estivesse criando a realidade que ele está vivendo. Conforme a criança vai crescendo, ela vai entendendo que a mãe é um corpo diferente dele, que ele está num espaço que já existe, que existem outras pessoas, e assim a gente vai amadurecendo a nossa percepção do mundo. Para amadurecer essa percepção do mundo de uma forma saudável, eu preciso lidar com as frustrações de uma realidade que não é do jeito que eu quero. E aí, onde é que entra a brincadeira? Para a criança, a brincadeira é o espaço aonde ela vai poder praticar essa onipotência, criar as coisas da forma que ela imagina e fazer de tudo daquele faz de conta. E isso vai balancear a experiência dela com experiências de frustração na vida real. Então, na vida real, as coisas não são sempre do jeito que você quer, mas no espaço da brincadeira são. E quando uma criança está brincando, esse espaço não é questionado e quem está em volta vai participar disso para tornar essa experiência suportável para essa criança, para que naquele momento as coisas aconteçam do jeito que ela quer. Esse é o lugar em que a gente lida com a impotência de ser um ser humano numa sociedade diversa e um lugar em que eu posso criar realidades de acordo com a minha vontade sem ser questionada. E aí o que acontece? Conforme a gente vai amadurecendo, esse espaço da brincadeira se torna o espaço em que a gente desenvolve a nossa vida cultural. Então a gente deixa de brincar e começa a ouvir bandas, começa a se interessar por cinema, por arte, por música, por coisas relacionadas ao campo das artes. E também dentro da vida cultural existe a religião. E a religião, ela é a nossa forma de lidar com uma realidade que não é do jeito que a gente espera. E aí dentro desse campo de artes e religião, as nossas experiências não podem ser questionadas. E todas as pessoas que estão ao redor estão apoiando essa realidade delirante, digamos assim, para que também as suas experiências se tornem mais suportáveis no mundo. Então, por que é tão importante a gente desenvolver contato com a vida artística tanto quanto com a espiritualidade? Porque essas são as formas que o ser humano desenvolveu de lidar com as nossas impotências. Então, quando eu sou criança, eu brinco que eu tenho uma família assim, assim, assado. A criança simula uma situação em que as coisas acontecem do jeito que ela quer. Quando a gente passa para o campo das artes, a gente passa a interpretar o mundo como um grande faz de conta. Então, quando a gente está criando, a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fazia quando a gente era criança, brincando de faz de conta. Faz de conta que nesse filme, esse personagem assim, assim, assado, ou faz de conta que nessa música eu sou assim, assim, eu faço isso, e eu aquilo. E você cria uma realidade em que você tem onipotência. E é onde a gente consegue balancear as frustrações da vida real, em que as coisas não são sempre do jeito que a gente quer, em que o mundo não responde conforme aquilo que a gente quer. Então, as artes, o campo cultural, artes e religião, elas trazem alívio para a alma humana. Esse é das ideias principais que eu tenho colocado aqui, que a arte é sempre um lugar seguro para a alma humana se refugiar. Existem pessoas que, assim, é muito comum você ver pessoas dizendo tal música salvou minha vida, tal filme mudou minha vida. Não tem nada que explique isso a não ser algo espiritual. Como é que pode uma ideia de uma história que eu criei na minha cabeça impactar milhões de pessoas e colocar ideias tão boas na cabeça de tantas pessoas
Isso é algo muito poderoso do ser humano. É, para mim, a prova de que o ser humano está conectado com alguma coisa que é muito mais poderosa do que nós, réis mortais. Então, para fechar essa ideia, o Winnicott ele relaciona a qualidade do espaço do brincar à riqueza cultural da vida do adulto. Então, se a gente tem uma vida, um espaço de brincadeira muito restrito, muito pobre não no sentido de poucas coisas materiais, mas no sentido de restrições, você não poder, por exemplo, morava numa casa onde eu não podia gritar, onde eu não podia, você viver reprimido na sua infância, nessa área da brincadeira, determina a sua qualidade de vida cultural quando você se torna um adulto. Então, pode ser difícil recuperar esse lugar. Mas é interessante, acho que finalizar essa ideia dizendo que a arte, pelo que me parece até agora, na minha jornada, eu tenho sido muito feliz sempre que eu recorro a qualquer tipo de arte, seja consumindo, seja produzindo. A criatividade, ela é uma forma da gente se conectar com algo que está tentando ser entendido pelo ser humano há muitos séculos. Então, é claro, não sou eu aqui com um vídeo de poucos minutos que vai conseguir traduzir toda essa ideia. E eu tenho, inclusive, resenha de a ideia que. Oh, meu Deus! Eu tenho 2 ideias ainda que eu vou deixar aqui, que são as resenhas dos 2 livros que eu falei aqui, que é O Caminho do Artista e O Ato Criativo. Então, a arte tem sido o caminho mais seguro para minha alma humana, para acalmar as minhas perturbações, para colocar para fora as minhas angústias ou para processar aquilo que eu tenho dificuldade. A arte, no final das contas, tem sido uma amiga muito compreensiva e sempre é algo que tem o potencial de nos apoiar. Então, a ideia central é que a gente pode usar a arte para acalmar o nosso coração, para celebrar, para processar coisas, e a arte não está no poder de poucas pessoas que são criativas e iluminadas e privilegiadas por Deus. Isso não é verdade. Se você, assim como eu, é um ser humano da espécie humana, Homo sapiens sapiens, você é um ser criativo, por essência. A única coisa que precisa acontecer é a gente encontrar essa essência. Pode ser que ela não esteja muito bem cuidada dentro de nós, pode ser que a gente nem lembre muitas coisas daquilo que é a nossa verdadeira essência, mas a gente tem a vida inteira para descobrir, né? Eu acho que a função, né, o propósito da vida humana é a gente descobrir quem a gente é, né? A gente viver uma experiência autêntica no mundo. E por meio da criatividade, isso fica muito melhor, muito mais maravilhoso, e é uma das formas que a gente tem de se conectar da melhor forma uns com os outros também. Essa ideia, por enquanto, vou deixar outras ideias aqui. Se você já viu outros vídeos, tem outras ideias aqui também que você pode ver que são repetidas, mas são todos assuntos relacionados, ideias que eu acho legal reforçar. E é isso, acho que esse foi o maior episódio até agora, mas eu amo falar sobre esse assunto. Até a próxima. É nóis!